Fala galera, beleza? Professor Jandir Gomes na área. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre subtração de números naturais. Na aula de hoje eu estou trazendo para vocês um caso especial de subtração. Então a gente vai ver um caso especial porque quando aparece muita gente tem dificuldade. Então a aula de hoje serve para você tirar dificuldade sobre esse caso. Mas que caso é esse, professor? Vocês me perguntam. E eu vou responder o seguinte. Existem subtrações, então, nossa operação de subtração, em que um ou mais algarismos do primeiro número são menores. Quando a gente está numa subtração, o número de cima, às vezes, os algarismos eles são menores, porque sempre a gente pega o de cima, retira o de baixo. Mas quando o de cima for menor, como é que a gente faz isso? Então, é o caso que eu estou trazendo para vocês nessa aula. Então vamos ver o seguinte exemplo. Estou trazendo para vocês o exemplo do número 924 menos 452. Então vamos fazer a mesma coisa, né? Número maior, que é esse daqui em cima, né? Número menor embaixo. Então vamos fazer normalmente, né? Então a gente vai ter aqui o 924 e vamos subtrair o número, aqui colocar menos, né? Menos o número 452, que é o menor. Então, vamos calcular a subtração. Observem comigo, quando eu faço 4 menos 2, né? 4 tira 2, fica 2. Mas já aqui nesse exemplo, aqui nesse próximo algarismo, a gente observa que aqui é o número 2. Ó. Aqui é o número 2. Temos o número 2, e aí eu faço 2 tirar 5. Mas eu tenho 2, eu não consigo tirar 5. Então, como é que a gente faz nesse caso? Não é para entrar em pânico, pessoal. Tem um jeito bem simples para a gente resolver esse problema, que é o seguinte. Quando o número 2 não é suficiente para retirar 5, a gente vai encontrar uma maneira de aumentar ele. Como é que a gente faz isso? A gente vai pedir emprestado para o número do lado, que é o número 9. Esse número 9 a gente vai pedir emprestado uma dezena. Então é o seguinte, como eu peço emprestado uma dezena, esse número 9, ele vira 8. E o número 2, como eu pedi uma dezena, acrescenta aqui o número 1 na frente, ele fica 12. Bom, agora que eu tenho 12, então eu consigo retirar 5. 12 tirar 5, fica 7. Então veja que eu resolvi o meu problema, né? Eu cortei o número 9, transformei ele em 8, peguei uma dezena emprestado e aqui ficou o 12. 12 tira 5, fica 7. E aqui eu continuo normalmente. 8 tira 4, fica 4. Beleza? Tem uma outra maneira também que a gente pode ressaltar aqui, né? Que se eu tivesse 924, se eu não quisesse cortar, eu podia fazer o seguinte, coloca 452. Se eu não quisesse cortar, aí vocês podem optar fazer o seguinte. 4 tira 2, fica 2. E aí a gente pode pegar emprestado. Então vamos pegar o seguinte, o 2 tira 5, não dá. Então a gente pega emprestado, 12 tira 5, fica 7. Mas como pedir emprestado, você tem que lembrar de devolver. Então a gente vai devolver aqui no número 4. Então se a gente devolver 1 no número 4, esse número 4 ele vira o número 5. E aí 9 tira 5, fica 4. Então vocês observem que deu o mesmo resultado. Então tem esses dois métodos, certo? Eu fazer o corte ou eu pedir emprestado e devolver ao número de baixo, próximo algarismo. Beleza? Vamos praticar um pouco mais para ficar mais claro. Eu estou trazendo agora o exemplo 2045 menos 1753. Então vamos fazer de maneira prática. Vamos fazer aqui o nosso primeiro caso. 2045. Vou subtrair 1753. Então, vamos fazer essa subtração. 5 tira 3, não tem problema, né? Eu consigo fazer isso. 5 tira 3, fica 2. Certo? Agora, 4 tira 5. Eita, não dá, né? Porque o 4 é menor. Então, aqui a gente tem esse problema. Como é que a gente faz? A gente vai resolver fazendo primeiro o método de pedir emprestado do número ao lado.
Só que o número ao lado é o 0, né? Tem um 4 aqui. Como é que eu vou pedir emprestado do 0 se o 0 não tem nada? Então, como é que eu vou fazer aqui? Bem simples. Tenho que pedir emprestado aqui para o 0. Só que o 0 não tem nada. Então, como é que a gente faz? Vamos colocar alguma coisa nesse 0. Como o 0 não tem nada, eu posso pedir emprestado para o número 2. Então, pedindo emprestado aqui para o número 2, ele vira 1. E eu transformo o 0 no 10. Agora que o 0 é 10, eu consigo pedir emprestado. Então, pedindo emprestado desse 10, ele vira 9 e aqui vira 14, certo? Então, aqui eu vou fazer 14 tira 5, agora dá, fica 9. 9 tira 7, ficam 2. E 1 tira 1, fica 0. Então, nesse caso, o meu resultado aqui dá 292. Vamos fazer o outro método, 2045. Então, estou falando dois métodos, certo? E aí vocês podem escolher qualquer um dos dois, certo? Vocês observam que sempre dá o mesmo resultado, então não importa qual método eu escolha, certo? Então, estou dando duas opções para vocês fazerem esse tipo de cálculo. E agora eu vou fazer o seguinte. Tenho 5, tiro 3, ficam 2. 4 tira 5, não dá, o que é que eu faço? Pede emprestado, fica 14. 14 tira 5, fica quanto? 9. E aí, como eu pedi emprestado 1, eu tenho que devolver aqui para o 7, vai ficar 8. Aí eu tenho aqui 0, tira 8, não dá. Então, o que é que eu faço? Transformo aqui o 0 em 10, peço emprestado novamente, né? 10 tira 8, fica um 2. Como eu pedi emprestado, aqui vai virar um 2. 2 tira 2, fica 0, ó. Deu o mesmo resultado. Então, não importa qual método eu escolha, certo? Por isso que eu disse, a opção é de vocês. Qualquer um dos dois vai dar certo. Então, quando eu subtraio 2045 menos 1753, vai dar 292. Beleza? Então, esse aqui é o método 1. E esse aqui é o método 2 que eu estou explicando para vocês. Beleza? Para ver se a gente entendeu mesmo, vamos fechar com mais um exemplo. 1507 menos 259. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui 1507 e vou subtrair 259. Vamos fazer a subtração pelo primeiro método. Certo? Então, aqui eu tenho 7, tiro 9. Já observo que de primeira aqui eu não consigo. O que é que eu faço? Tenho que pedir emprestado para o número do lado. Só que o do lado é 0. Aí o 0 tem que pedir emprestado do lado dele. Então, pedindo emprestado do 5, ele vira 4 e aqui fica 10. Aí agora, como o 0 virou 10, aí aqui eu consigo pedir emprestado novamente. Aqui fica 9 e aqui fica 17. Como é 17, 17 tira 9, fica 8. Beleza, vou para o próximo. Aqui tem o 9. E tem que sempre lembrar que como eu pedi emprestado e cortei, eu vou usar não o 10, vou usar o 9, que foi o que sobrou. 9 tira 5, fica 4. 4 tira 2, fica 2. 1 não tem nada embaixo, desce 1. 1248. Método 1. Vamos para o método 2. O método 2, né, a gente não vai cortar, né? Sempre vai pedir emprestado e devolver. Então, pelo método 2 aqui, vamos fazer aqui essa conta. O 7 tira 9, não dá. Então, vou fazer o seguinte. Vou pedir emprestado, 17. 17 tira 9, fica 8. Certo? Aqui 0 tira 5. Não dá, né? Tem que lembrar que deu 17. Pedir emprestado, devolve aqui. Então, aqui fica 6. 0 tira 6, não dá. Então, o que eu faço? Pede emprestado, vira 10. 10 tira 6, fica 4. Novamente, pedir emprestado, tenho que devolver. Esse 2 vira 3. 5 tira 3, fica 2. Aqui não tem nada, desce 1. Mais uma vez, os dois resultados foram idênticos.
Então aqui eu tenho que 1507 menos 2050, quer dizer, 2000 não, né? Aí eu tenho que 1507 menos 259 vai dar igual a 1248. Beleza? Então a gente usou o método da subtração em exemplos um pouco diferentes. Ficou clara essa ideia, pessoal? Então é muito importante vocês aprenderem a fazer esse tipo de conta. Lembrando que subtração é uma das 4 operações básicas e vocês precisam sair daqui sabendo. Ficou clara essa ideia, pessoal? Não entendeu? Deixa um comentário aí. Ative a notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, certo? E na próxima aula eu aguardo vocês, beleza, pessoal? Até lá. Valeu!